Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje nós vamos falar com o Guilherme Malafaia, que é pesquisador da Embrapa e coordenador do Cicarne, que é o Centro de Inteligência e Bovinocultura, que é em parceria com a Embrapa, de dentro da Embrapa, certo? Guilherme, queria agradecer a sua presença, viu? Obrigado de você ter disponibilizado um tempinho para vir conversar com a gente. Eu vi que você está em viagem, está na correria. Obrigado mesmo, viu? E eu queria começar com você apresentando o centro, apresentando a sua função dentro da Embrapa, certo? O que o Centro de Inteligência tem como objetivo e como ele ajuda o setor. Por gentileza, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer poder estar participando aqui do Porteira Aberta com vocês. O Centro de Inteligência da Carne Bovina, ele é um observatório da Embrapa, ele faz parte do Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa e ele fica situado no Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Corte, né? Nós somos um dos vários observatórios que compõem o Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. Então, o nosso grande papel é monitorar o ambiente externo que se refere à cadeia produtiva da carne bovina brasileira, tentando aí captar sinais, tendências, desdobramentos no mercado de inovação, entender esse contexto, internalizar esses sinais para dentro da Embrapa, para que a gente possa ter agendas de pesquisa, desenvolvimento e inovação mais aderentes às necessidades do setor e, a partir disso, também fornecer estudos estratégicos que venham apoiar, né, a tomada de decisão, seja do poder público, dos agentes públicos, quanto dos agentes privados. Então, a nossa ideia é buscar entender as situações, trazer o conhecimento científico como âncora para esse entendimento e, a partir disso, desenvolver estudos que possam vir a subsidiar, então, né, o dia a dia do setor. Perfeito, maravilha. Bom, eu vi alguns materiais, né, para a gente preparar a entrevista aqui, você falando da história, basicamente, da pecuária, da produção de alimento como um todo, né, dos anos 80, a questão da gente perder essa dependência de outros países, a gente importava muito alimento, os anos 2000 a gente precisou aumentar essa produção, e agora, 2020, recentemente, a Embrapa preparou meio que uma lupa dos próximos 20 anos, o que a gente tem que buscar a fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, certo? Do mapeamento das mega tendências, certo? Certo. Esse trabalho ele foi um trabalho desenvolvido em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que teve o objetivo de poder enxergar, vislumbrar aí os próximos 20 anos para a pecuária de corte. Como eu falei, né, o objetivo é justamente a gente ter essa informação qualificada e poder embasar todo o nosso planejamento aí de agendas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de políticas públicas, de ações estratégicas setoriais, enfim, né, a gente olhar para frente para tentar enxergar, pelo menos, né, o que se avizinha e como isso pode interferir no nosso dia a dia. Bom, no que se refere especificamente à pecuária de corte, eu costumo dividir aí que nós tivemos aí duas grandes ondas de desenvolvimento na pecuária de corte e estamos entrando numa terceira onda para os próximos 20 anos. A primeira onda de desenvolvimento, ela foi baseada na necessidade, então, né, de aumentar a produção de carne, né, de ter um aumento de carne que pudesse abastecer a mesa dos consumidores, né? Então, o foco era aumento de produção, precisávamos aumentar a produção de carne. Bom, e o setor produtivo entendeu esse sinal, respondeu de uma forma significativa e nós demos aí um primeiro salto em termos de desenvolvimento, né, da pecuária de corte, do agro de uma forma geral, mas aqui especificamente falando da pecuária de corte. Só que a gente viu que esse modelo de aumento da produção somente era um modelo que ele era limitado por vários aspectos, em última explicação por limites territoriais, né? Uma hora acaba. Uma hora acaba, não tem mais por onde evoluir, né? Então nós vimos, poxa, precisa-se, né,
um novo desafio, e esse desafio era o aumento da produtividade. Né? Então, nessa primeira onda, dos primeiros 20 anos, nós conseguimos atender o objetivo que era abastecer a população, resolver a insegurança alimentar doméstica. Bom, então, né, por vários motivos, então, partimos para uma segunda onda, que era então com o foco na produtividade, na sustentabilidade, na intensificação dos sistemas produtivos, né? Bom, e aí, que aí engloba aí os últimos 20 anos, né? Na virada do século para cá, né? E aí... Nós saímos o pessoal tentando abastecer o próprio país para grande exportador. Claro, né? Resolvemos o nosso problema, sanamos o nosso problema interno, que era a falta de alimentos, e demos o passo seguinte, então, né, que foi, então, se tornarmos aí o grande player, né, ou um dos grandes players desse mercado mundial aí de carne bovina. Né, com os números aí, né, mostrando todo esse desempenho, né, somos os maiores produtores, exportadores de carne bovina. Né. Então, isso deu-se através de muita tecnologia, né, isso deve-se ao empreendedorismo do nosso pecuarista, né, que mais uma vez entendeu a necessidade, interpretou esses sinais e respondeu de uma forma satisfatória. Bom, antes de você continuar, Guilherme, eu gostaria que você falasse dessa terceira onda, né, do que a gente precisa para continuar esse caminho. Mas antes eu queria te interromper um minutinho, porque agora a gente vai chamar o quadro de leilões para ficar por dentro das principais datas de comércio do boi nesse final de semana. Começando pela Estância Bahia Leilões, leilão virtual Parceiros Cria Fértil, no sábado, 7 de maio, às 14 horas, horário de Brasília. Seguido pelo 7º leilão virtual Galo Agropecuária, no dia 8 de maio, domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Serão comercializados mais de 3.000 matrizes Nelore. Também no dia 8 de maio, domingo, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, temos o leilão virtual Genética de Resultado Santo Hernani, também pela Estância Bahia Leilões. Guilherme, você estava comentando com a gente a questão da segunda onda, né? Que nós saímos para resolver um problema interno e acabamos virando o maior exportador de carne bovina do mundo. E eu queria que você concluísse, por gentileza. Certo. Como eu estava comentando, essa condição que nos proporcionou esse desenvolvimento era calcada basicamente em 3 grandes pilares. Oferta abundante e barata de terra, mão de obra barata, né, e tecnologias adaptadas às condições tropicais. Né. Esse tripé aí foi o que proporcionou aí a gente dar esse grande salto. Né. Foram ativos que foram muito importantes no momento, no contexto. Hoje em dia, né, percebemos aí, né, que esses ativos que nos deram essas condições, esses recursos que nos deram essas condições de chegar até aqui, eles se deterioraram com o tempo. Terra não é mais barata. Né? Longe disso. Longe disso. Mão de obra não é mais abundante, muito pelo contrário. Né? É um dos principais problemas nossos hoje em dia. Exatamente. E nós temos aí grandes restrições socioambientais que antes nós não tínhamos. Então, essa deteriorização dessas condições que nos trouxeram até aqui, né, nos remetem a uma situação de assim, precisamos desenvolver novos métodos, novos processos, novos sistemas, novos produtos, né, dentro de um novo contexto. Foi baseado nisso que, então, fizemos esse trabalho, junto com o Ministério da Agricultura, de tentar olhar para frente, para os próximos 20 anos e tentar vislumbrar que transformações virão, né, e como isso pode afetar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Que é o que a gente denominou então aí da terceira onda de desenvolvimento da pecuária de corte no Brasil. Uma pecuária tecnificada, mais tecnificada, uma pecuária de ciclo curto, intensiva, de fluxo contínuo, né, com
padronizações de carcaça para atender mercados de alto valor agregado, com baixas emissões de gases de efeito estufa, né? Logicamente com gerações de emprego, de riqueza e tudo mais. Então é o que a gente vislumbra, né, aí para os próximos 20 anos, né, um novo perfil de pecuária. Logicamente isso, né, ela está alicerçada aí, como nós colocamos no nosso trabalho, em mega tendências, né, que são vetores de transformação que estão fortemente interligados e que têm o poder de interferir no funcionamento e no desenvolvimento desse setor aí para os próximos 20 anos. Maravilha. Bom, eu vou ler aqui então as 10 tendências, né? Biológicos à frente de manejo de baixo resíduo, biotecnologias transformando a pecuária, menos pasto, mais gado, lucro apenas com bem-estar animal, pecuária consolidada com grandes players, frigorífico mais natural, com maiores exigências e de qualidade, carne com denominação de origem, Brasil mega exportador de carne e genética, o digital transformando toda a cadeia produtiva e um apagão de mão de obra. Por onde você quer começar? É tanta coisa, é tanta coisa? Não, eu acho que, primeiro assim, acho que cabe um contexto, né, que essas 10 mega, esse trabalho, acho que cabe um contexto de como foi feito esse trabalho, né, porque às vezes as pessoas não tem uma bola de cristal, né, para ver isso, né? Logicamente teve um amplo trabalho com uma metodologia muito robusta para fazer isso, foram envolvidos mais de 500 especialistas consultados no Brasil todo, né? Permeando aí todos os elos da cadeia de produção, insumos, produção pecuária, frigorífico, varejo, consumidores. Então nós fizemos aí a parte de regulamentação, fizemos aí um amplo trabalho, né, tentando enxergar aí os eventos possíveis de acontecerem, desenhamos os cenários com todo um tratamento estatístico em cima desses cenários e, por fim, né, nós consolidamos, né, os cenários mais prováveis de acontecer em cada um desses elos que eu comentei da cadeia de produção em 10 megatendências. Então, eu só gostaria de contextualizar. Essas 10 megatendências aí, então, seriam um conjunto de vetores de transformação, né, que estão presentes em praticamente quase todos os elos de produção. Então, esse conjunto de vetores ele tem um poder muito forte de transformar o setor. E a gente começa aí, né, pela questão dos biológicos, né, dos bioinsumos, né, que é uma tendência cada vez mais necessário isso, por questões de sustentabilidade, por questões de segurança de alimento, o consumidor cada vez mais preocupado com resíduos no produto que está consumindo. A gente tem um potencial enorme no Brasil aí para utilizar, né, os bioinsumos. A gente está tendo aí a crise dos fertilizantes agora, né? Então isso cai como uma luva, é uma tendência que a gente já vislumbra já acontecendo, já sendo aquecida, né? E isso tem um poder muito grande de transformação. A gente pode, o tratamento de doenças nos animais e tudo mais, através né, do uso de bioinsumos. A biotecnologia, ela, se não eliminando, mas minimizando muitos problemas que nós temos de sanidade, de qualidade de carne, de maciez, né? E através da edição gênica, que a gente pode evoluir muito em cima disso, a pesquisa está aí evoluindo fortemente nesse sentido. A questão o próximo, que eu até, o menos pasto e mais gado, muita gente associa isso com trancar o animal, mais confinamento. O confinamento é uma ferramenta, mas não necessariamente é isso, é o aproveitamento melhor de área. Exato. E aí eu acho que eu faço uma pequena correção, menos pasto, mais carne, tá? Ao invés de gado. Isso vai muito no sentido dos sistemas integrados, tá? De você ser cada vez mais intensivo em seu processo de produção, né?
A pecuária de corte ela vai passar por uma transformação onde ela dificilmente você vai ter ela operando dentro de um vazio econômico, mas ela interligada e dialogando aí com outras cadeias de produção, de grãos, de árvores, né? E promovendo a partir disso um desenvolvimento integrado, né, de todos esses sistemas, de todos esses setores. Então é muito nesse sentido, no processo de intensificação, no processo de você trabalhar sistemas integrados, né, e você, logicamente, abrindo área para outras atividades agrícolas, né? Você conseguindo produzir mais, você sendo mais produtivo por área, né? E os sistemas integrados, ele vem nesse sentido, né? No momento que você consegue emitir menos, né? E por aí vai. Então, e aí o Mato Grosso tem um potencial enorme de trabalhar, né, essas ferramentas de sistemas integrados, né? E impressionante o potencial que vocês têm aqui. Se você pegar aí uma cadeia de etanol de milho, por exemplo, aí, olha a riqueza que isso tem, né? De você usar o subproduto do etanol de milho, o DDG, para nutrição animal, o nível proteico que isso tem, né? Isso gera um círculo virtuoso de desenvolvimento sustentável territorial, né? O setor de florestas que é plantado para utilizar como energia, né, nas usinas. Então, olha a riqueza que se tem, né? Então, o Brasil tem muito por avançar ainda dentro dessa área. Tem um espaço enorme para crescer, sabe? Para mapear ainda. Bom, Guilherme, mais uma vez eu pedi licença para você, porque agora a gente vai chamar o quadro InovaPec para ficar aí por dentro das tendências de tecnologia e inovação na pecuária. O Centro de Pesquisa da Embrapa, localizado no interior de São Paulo, trabalha com tecnologias tanto para mitigação de metano como para mensurar as emissões, seguindo metodologia reconhecida internacionalmente. Entre os recursos tecnológicos à disposição do setor estão recuperação de pastagens degradadas, boas práticas de manejo animal e vegetal, uso adequado de insumos, bem-estar animal, redução do ciclo de vida e manejo nutricional. Para o chefe da Embrapa Pecuária Sudeste, a adoção dessas tecnologias e boas práticas, como sistemas integrados, manejos intensivos das pastagens e uso de aditivos na nutrição animal, são capazes de compensar as emissões geradas pela pecuária e tornar o sistema de produção mais sustentável. Em relação à mensuração de emissões, são realizadas coletas de metano dos animais por meio de uma canga tubular acoplada a um cabresto, colocado logo atrás da cabeça do bovino. A canga permanece por 24 horas armazenando os gases. Mais de 90% desses gases produzidos pelo gado são emitidos pela boca e narina, pelo processo natural de eructação. Após o período, o tubo é retirado e vai para análise em laboratório. As coletas são feitas a partir de uma amostra de animais por um determinado tempo em diferentes estações do ano. Os resultados das pesquisas e avanços tecnológicos da Embrapa Pecuária Sudeste têm contribuído com alternativas para adaptação e mitigação frente aos efeitos de mudanças do clima, colocando a descarbonização como meio para o desenvolvimento mais sustentável da pecuária brasileira. Os experimentos realizados com animais na Embrapa Pecuária Sudeste passam pela avaliação da Comissão de Ética para Uso de Animais e são conduzidos respeitando o bem-estar animal e os princípios éticos. Guilherme, agora passando para o próximo tópico, lucro apenas com o bem-estar animal. É a preocupação do produtor rural, do setor como um todo, de que o animal, com os pilares do bem-estar, realmente produz mais, né? Dá mais lucro, e isso é uma tendência de mercado. O próprio mercado pede isso, e dentro das fazendas, os técnicos veem isso com bons olhos, porque é a maneira do produtor se ligar a essa tendência e essas técnicas principalmente, né? Certo. O bem-estar animal, ele é uma demanda de mercado, ele é uma exigência do consumidor, né? Cada vez mais forte essa exigência, né? Principalmente no mundo aí pós-pandemia, né? Onde, né, a preocupação aí com a segurança do alimento, ela
ficou forte, mais forte, e isso fortaleceu aí as exigências, né, mercadológicas aí sobre todas as questões aí que envolvem o sistema de produção, né, o conceito de saúde única, né, a saúde do meio ambiente, saúde das pessoas e saúde dos animais, né. Então, o bem-estar animal ele vai ser uma questão mandatória, né, da cria ao abate. Então, para se fazer negócio, né, você vai ter que seguir protocolos, né, de bem-estar animal. Isso vai acabar acontecendo, a Embrapa já está desenvolvendo estudos no sentido de desenvolver os protocolos de bem-estar animal. Isso vai acabar sendo exigido pela indústria frigorífica, porque vai ser exigido pelo varejo, porque o consumidor lá vai querer saber, né, qual é o sistema, qual passou aquele animal, né, como é que ele foi tratado, manuseado, como é que foi o sistema de abate dele, né, todas essas questões aí que envolvem, da cria até o abate. Perfeito. Bom, a outra tendência é pecuária consolidada com grandes players. A gente vê isso talvez acontecendo na avicultura, na suinocultura, certo? Uma indústria gigantesca que acaba fomentando produtores. Você vê mais ou menos isso acontecendo na bovinocultura? Essa mega tendência aí, ela está muito relacionada à questão da concentração, tá? Dos produtores rurais. Isso é um movimento que a gente já percebe ao longo dos anos. Se a gente pegar aí os últimos 20 anos com dados do IBGE, já teve o êxodo rural, aí, ele foi muito grande já. Acho que em torno de 1,5 milhão de produtores, não me recordo bem o dado exato, mas em torno disso, que foram excluídos da atividade por vários motivos, tá? Mas no caso específico da pecuária de corte, então, nós vislumbramos no nosso trabalho que existe a possibilidade de até 50% dos pecuaristas serem excluídos da atividade aí nos próximos 20 anos. Por questões de exigência, da própria biosseguridade que vai ser exigida dos sistemas de produção, principalmente aí, né, no mundo pós-pandemia, né? Por questões de escala, né, cada vez mais necessárias, questões de atratividade de negócio, né, muitos, né, vão enxergar a agricultura como uma alternativa mais rentável do que a pecuária, né? E muitos vão sair em função do próprio êxodo rural. Então, o que nós vislumbramos é a concentração, a predominância de mega fazendas, né, que vão, através de pacotes tecnológicos, serem capazes de garantir a biosseguridade dos seus sistemas de produção, as escalas necessárias para viabilizar os seus negócios. Então, isso gera um problema social muito grande. A gente fala muito na sustentabilidade, mas está olhando apenas o lado do meio ambiente, e que é justo, é legítimo, né? Mas a gente também tem que ter esse olhar para o social também, porque a sustentabilidade somente com um pilar não basta, né? Então, a gente está deixando muito a desejar o olhar para essa questão social aí das exclusões. Perfeito. Agora, passando para a sexta, o frigorífico mais natural e com maior exigência de qualidade. Bom, é basicamente isso, né? O próprio mercado vai demandar. Exato, eu acho que é um pouco da síntese de tudo que a gente já falou aí, né? Essa preocupação, essa exigência, né, de sistemas de produção que tenham aí toda essa preocupação aí, né, de meio ambiente, bem-estar animal, qualidade do produto que está sendo entregue, né, carnes cada vez com menos resíduos, né, oriundos do sistema de produção, né. A próxima é carne com denominação de origem. A gente já vê algumas iniciativas relacionadas a isso. Eu posso citar uma, inclusive, o episódio passado é o da Celeiro, da marca de carne Celeiro. O Marco Túlio, fundador da marca, esteve aqui e ele fala justamente disso, a visão que eles estão tendo para colocar essa parte de... desde onde o boi nasceu, qual é a localidade, o consumidor está cada vez buscando mais essas informações. E a gente já vê o mercado se preparando para isso. É isso que vocês... É muito nessa linha de originação, né? A gente começar
a vender muito também a imagem do nosso território. Né? Então, hoje a gente tem a primeira denominação de origem que nós tivemos em carne bovina foi lá no Pampa Gaúcho, no Rio Grande do Sul, que vende justamente a imagem do Pampa. Né? E aquilo tem um valor intrínseco, né? A imagem do produto. Quando você está consumindo aquela carne, você está lembrando, né, o churrasco gaúcho, o Pampa Gaúcho, enfim. Né? E a carne ela tem um diferencial em função das próprias condições daquela região, que é isso que imprime, né, a característica da denominação de origem. E olha, só a gente olhar para os biomas que a gente tem no Brasil, aí olha o potencial que a gente tem de explorar isso, né? Pegar Pantanal, né, então uma carne de origem do Pantanal, enfim. Mas, então, assim, tem vários aspectos, a questão da agregação de valor e a questão também da originação, né, de você conhecer a história, da onde que veio aquele produto, para onde ele passou, está muito relacionado à questão de rastreabilidade também. Tá? Isso se faz já muito em questões de vinho, de queijos, né, e pouco explorado em carne. E a gente tem essa questão de relacionamento de local, bioma, gramíneas, com o sabor da carne, tem muita relação. Perfeito. Então, a gente ainda explora muito pouco isso. Né? E temos um potencial enorme aí para trabalhar essa captura de valor. Até você comentando isso, a gente já apresentou aqui num quadro nosso uma pesquisa da própria Embrapa falando a respeito disso, de carne de um pasto nativo, foi até na região do Pantanal que foi feito, uma carne com uma outra pastagem, outra localidade, de confinamento. Os sabores diferentes dessa carne. Uma ótima tendência aí, eu acredito que seja um fator para a gente aumentar também o valor econômico do nosso produto. E isso pode viabilizar pequenos empreendimentos também, né? Que você pode trabalhar cadeias curtas, capturando valor. Eu lembro quando eu estudei em Minas Gerais, na década de 90, todo mundo falava que os pequenos produtores de leite do Brasil iam quebrar quando começou a vir as agroindústrias de leite para o Brasil. Muitos quebraram, logicamente, por conta da ineficiência, mas olha o setor aí dando um show em termos de agregação de valor e tudo mais, né? Exportando queijos finos aí para o mundo todo. E outros produtos também, o doce de leite de Viçosa é mundialmente conhecido, talvez. Eu estudei em Viçosa. É verdade, né? Fez mestrado em Viçosa. Fiz mestrado em Viçosa. Bacana. Bom, mais uma vez vou te pedir licença, porque agora a gente vai dar uma olhada aí no calendário de feiras e eventos do agronegócio. Dia 11 de maio temos o lançamento da plataforma de streaming agroplus.tv, que ocorrerá no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá, a partir das 7 horas da noite. Nos dias 12 e 13 de maio, temos o Acricorte, evento realizado pela Acrimate. Os palestrantes confirmados são Arthur Igreja, Sérgio Flanza, Evaristo Miranda, Camila Teles, José Vasconcelos, Marcos Fava, Eduardo Lunardelli, Wagner Pires, Alan Costa, Dr. Irã Castro e Caio Penido. No dia 14 de maio temos o Festival Braseiro, são mais de 100 estações de carnes, 380 churrasqueiros voluntários, mais de 6 toneladas de carnes, com acompanhamentos preparados especialmente para cada corte. O local do evento é o Rancho Dourado, em Cuiabá, Mato Grosso. Bom, Guilherme, a gente estava finalizando aqui os 3 tópicos, né, as 3 mega tendências, e a próxima é Brasil, maior exportador de carne, e o que mais me chamou a atenção, de genética. Sim. O Brasil evoluiu muito, né, como a gente comentou no início do programa, em termos de exportação de carne, né? Mas ainda a nossa carne que nós exportamos é uma carne que ela é considerada como carne ingrediente, tá? É carne que vai para fora para virar hambúrguer, almôndega, panqueca, enfim. A carne commodity, né? Exato, E tanto é que a gente, dos países aí, dos grandes players, né, o Brasil é o que captura muito menor valor em termos de dólar por quilo, né, de produto exportado. Então, assim, nós temos um espaço muito grande para avançar em termos de carne de qualidade, né, e ocupar espaços, né, no mercado internacional como um grande exportador de carne de qualidade. E a gente tem condições para isso. O Brasil evoluiu muito em termos de melhoramento genético dos nossos animais, né? O próprio boi China já deu uma forçada legal aí na redução do tempo de abate dos animais, né, para 30 meses e
Isso aí já deu uma movimentada no perfil, né, dos animais, né? E no momento que a gente começa a abrir mercados e começa a ter acesso a mercados mais qualificados, e se a gente tem a matéria-prima de qualidade para entregar, tranquilamente aí a gente pode ter um espaço aí de nos tornarmos também assim, não só o maior exportador de carne, mas de carne de qualidade também. E a genética, logicamente, a gente tem um espaço enorme ainda para explorar, né? Poxa, olha o quanto o Brasil evoluiu aí em termos de material genético. Né, os programas que o Brasil tem de melhoramento genético aí, da ABCZ, Embrapa Gene Plus, né, um trabalho aí de décadas, né, então o Brasil hoje tem material genético muito importante aí para poder também ser um fornecedor, né, de genética. Ainda não somos, mas temos espaço para poder ocupar esse cenário no mercado internacional. E as próprias raças exóticas, né, o que a gente trouxe, trouxe da Escócia, trouxe dos Estados Unidos, o Hereford, o Braford, o Angus, né, o Aberdeen, eles também passaram por uma seleção para suportar também a temperatura aqui, né, o clima, as pastagens, ser mais resistentes a parasitas. Essa mudança da genética, embora não seja uma outra raça, é também benéfica para outros países, né, que estão começando a produção. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. A próxima é digital transformando toda a cadeia produtiva. Bom, ela está transformando tudo. A gente tudo, já tá, exatamente. Acho que não tem como a gente ficar fora dessa transformação do digital, né? Eu costumo dizer, né, que a pecuária ela vai ser bio e byte, né? Ela vai ser biológica e digital, né? Então, não tem como. Né? Então a gente vai precisar cada vez mais, até por questões de sobrevivência do negócio, ter a pecuária de precisão, a precisão do negócio, a precisão dos processos, o controle, a gerência disso tudo. Né? E a partir disso também usar o digital para promoção de negócios, de distribuição, seja de insumos, seja de boi, seja de carne, de promover negócios de comercialização, de leilões virtuais, de e-commerce, marketplace, enfim. Cara, A gente vê aqui, tem uma iniciativa da Famato, que é o AgriHub, é o mais novo braço da Famato, que é justamente isso, conectar startups, grandes empresas e o produtor rural para achar soluções para problemas que eles têm. E a pandemia veio, assim, uma acelerou chuva isso, né, de oportunidades. Acelerou isso. Maravilha. Próximo tópico, apagão de mão de obra, que também não deixa de ser uma questão social, mas eu queria ver se vocês têm um olhar, vocês vislumbraram essa questão da tecnologia tirando a parte da mão de obra, ou realmente é só o pessoal querendo ir para... Não tendo qualificação ou querendo ir para a cidade? Eu acho que é de tudo um pouco, sabe? Eu acho que a questão tecnológica, logicamente, ela substitui muito, né, a questão da mão de obra, né? Aí você vê drones, peão robô, você vê sensores, coisas que muitas vezes você precisava ter o peão para poder fazer aquele trabalho, para pesar o gado. Hoje você tem balança de passagem, cada vez que o animal vai ali tomar água, você tá pegando o peso dele ali em tempo real, aquilo já vai para a nuvem, tu pode estar onde quiser, tu já está controlando o teu animal. Enfim. Logicamente por conta disso. Mas assim, a falta de mão de obra mesmo, qualificada, a falta de mão de obra em termos de quantidade e qualidade, mas o pior é a questão de qualidade. Né? Você ter uma mão de obra capacitada para poder operar essas novas tecnologias que estão por aí. Então a necessidade cada vez maior de você dar treinamento, de você capacitar as pessoas que vão trabalhar no essas seu novas negócio. Tecnologias. E não só os empregados, o próprio patrão também precisa passar por uma reciclagem também. Hoje a gestão está sendo feita por um celular, um tablet, se não tiver familiaridade com isso... É o que eu sempre falo, assim, ó, qualquer solução, se não couber dentro de um celular, meu amigo, esquece. É a primeira coisa que eu pergunto, assim, cabe dentro do celular? Bom, se não cabe, nem vamos conversar. Legal, bacana. Bom, Guilherme, agora eu vou só para uma pausa na nossa conversa, para a gente apresentar as principais notícias aí no quadro Pecuária News. E já a gente retorna à nossa conversa. O MAPA anuncia a suspensão da vacina contra a fitosa a partir de novembro de 2022. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, anunciou que 6 estados e o Distrito Federal terão a vacinação contra a febre aftosa suspensa a partir de novembro de 2022.
Os estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, mais o Distrito Federal, fazem parte do Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa e deixarão de vacinar aproximadamente 113 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do país. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Montes e o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Guilherme Leal, durante a abertura da 87ª edição da Exposebu em Uberaba, Minas Gerais. O anúncio é considerado uma conquista para o setor, pois o ato encaminha o Brasil para o status de zona livre de aftosa sem vacinação, o que pode abrir portas para a carne brasileira em países onde há restrição contra a vacina. Mas vale lembrar que essa suspensão ocorrerá a partir de novembro de 2022 e essa primeira etapa da vacinação, que ocorre em maio, continua, mas com algumas ressalvas. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa deste ano de 2022 vem com novidades. Alguns estados sofreram uma alteração nas categorias que deverão ser vacinadas desta vez. Esses estados, ao invés de vacinar todo o rebanho, ou seja, de mamando a caducando como era de costume, agora deverão vacinar somente bovinos e bubalinos até 24 meses. Sofreram essa alteração os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Caso haja alguma dúvida, procure uma unidade do INDEA para mais orientações. E agora uma curiosidade, uma vaca da raça Nelore bateu recorde de valorização num leilão na Exposebu. A vaca Viatina da raça Nelore agora é a vaca mais valiosa do Brasil. Ela teve 50% de sua propriedade vendida por 3,99 milhões de reais no último domingo, dia 1º, no leilão Elo de Raça, realizado na 87ª Exposebu em Uberaba, Minas Gerais. Com isso, ela alcança uma valorização recorde de 7,98 milhões de reais, o maior já atingido por um animal da raça Nelore. Bom, Guilherme, agora para a gente finalizar, um dos outros gargalos que a gente observa bastante, e inclusive você está a Cuiabá por convite da Acrimate para o Pecuária em Pauta, que é uma oficina que a Acrimate está promovendo para conversar sobre pecuária com os comunicadores, certo? E esse gargalo é justamente a comunicação do agronegócio, que a gente vem percebendo que precisamos trabalhar, passou da hora de a gente começar a trabalhar sobre isso, e vocês do Sicarni dão uma ênfase grande, né? É um dos pilares de vocês, certo? Certo. Eu acho que a comunicação, ela tem um papel tão importante quanto a tecnologia para o desenvolvimento hoje do setor da pecuária de corte. Nós somos constantemente bombardeados aí por informações, muitas vezes não fidedignas, né, sobre o setor, criando mitos, né, e a gente tem que trabalhar fortemente e todos unidos. A cadeia produtiva toda da carne bovina unida no sentido de desmistificar esses conceitos sobre produção e consumo de carne bovina. E aí eu faço uma meia-culpa enquanto pesquisador, cientista. Nós somos muito bons em dialogarmos com os nossos pares, né? Mas temos uma deficiência de decodificar esse conhecimento científico e levar ele de uma forma cristalina, né, para a sociedade, né? Então, como tu falaste, um dos pilares do Sicarni é justamente a questão da comunicação, de tentarmos avançarmos através, né, do conhecimento científico na área de comunicação, né, de como podemos desenvolver ferramentas, soluções, quais as melhores formas de poder fazer com que, né, essa informação ela chegue sem ruído, né, lá a quem de fato interessa, que são os consumidores que muitas vezes não entendem nada, né, de um sistema de produção, não sabe a diferença de um boi para um touro ou de um touro para uma vaca, enfim, mas ele é bombardeado por aquelas informações e acaba, né, replicando isso. Replicando isso, exatamente. E é esse, como tu falaste, assim, é louvável a ação que a Acrimate está fazendo, junto com o setor aí de comunicação, né, de tentarmos aí nivelar esses conhecimentos e acredito que desenhar uma agenda, né, de como podemos trabalhar juntos, que ações precisamos desenvolver, quais são as ações, como priorizamos essas ações, de que forma vamos trabalhar isso, com quais ferramentas e... Desenhando um caminho. Exato, eu acho que isso é o principal, eu acho que
que vai ser muito bacana esse evento amanhã aí da Acrimatic, que nós vamos ter aí o privilégio de conversar aí com o setor de comunicação. Perfeito. Bom, Guilherme, infelizmente a gente precisava de mais uns 3, 4 programas para a gente conversar de todos os assuntos. Não faltaria, né? Mas olha, eu queria agradecer a paciência também e o tempo de você ter vindo conversar com a gente, viu? Sempre que vier a Cuiabá, nós vamos estar antenados aí, queremos que você venha conversar conosco, vamos tentar continuar o contato com o Sicarni lá em Campo Grande, tá certo? E, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço e convido os telespectadores aí do Porteira Aberta, sigam o nosso Instagram, Sicarni Embrapa, acompanhem as nossas publicações, sempre estamos levando conteúdos novos aí e atuais sobre produção e consumo de carne bovina. Maravilha, perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E se você quiser acompanhar esse ou qualquer outro dos nossos programas, é só acessar a plataforma de streaming agroplus.tv. Eu te vejo no próximo sábado, às 8 horas da manhã, no próximo programa Porteira Aberta. Até lá!